Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, irei adotar o modelo de pergunta e resposta, como habitualmente nestas audições. E começava a Senhora Ministra, de facto, mencionou aqui um conjunto de números da atividade assistencial. Temos de confiar na palavra, mas na realidade a lei determina que dia 31 de maio deveríamos ter recebido o relatório de acesso para podermos avaliar isso mesmo. A única coisa que houve foi uma nota de imprensa sobre estas matérias, que não me parece seguir o enquadramento legal necessário para permitir o devido escrutínio desta atividade, mas já lá vou. Queria começar aqui pela questão da pandemia, até na sequência de uma entrevista que a Sra. Ministra deu esta semana à TVI, e a Sra. Ministra diz que as regras de utilização do estado de emergência, e estou a citar, são conhecidas e, portanto, nós neste momento não estamos em estado de emergência, mas o Governo foi no último Conselho de Ministros dentro daquilo que é o quadro legal que temos neste momento o mais longe possível. E por isso a minha pergunta é o seguinte: a Sra. Ministra entende que se deveria ir mais longe? A Sra. Ministra entende que deveria haver estado de emergência? O que é que os especialistas lhe dizem? Por outras palavras, as medidas em vigor são suficientes perante aquilo que é a análise da Autoridade de Saúde, perante a análise dos especialistas que aconselham a Sra. Ministra? A segunda pergunta prende-se com a Lei de Bases da Saúde Pública. Recordamos que na legislatura anterior o Governo propôs, a maioria que apoia o Governo acabou por colocar na gaveta a proposta da altura, e aquilo que coloca é se podemos esperar da parte do Governo uma proposta nesse sentido. A terceira questão, ainda sobre a pandemia, tem a ver com as declarações do Sr. Primeiro-Ministro, que diz que a principal causa de crescimento exponencial de casos prende-se com o ajuntamento de jovens. E a pergunta que lhe faço é, com base no número de casos ativos, qual é a percentagem de casos com link epidemiológico determinado associado a esses ajuntamentos e quantos casos não têm ligação epidemiológica determinada? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, para responder, por favor. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões. Relativamente ao tema do contexto em que determinamos medidas, reconhecemos que as condições que hoje enfrentamos em termos epidemiológicos são distintas daquelas que tínhamos no início do ano. Temos um processo de vacinação que tem sido bem sucedido e que tem permitido proteger os portugueses com vacinas que são seguras e eficazes. E, portanto, assistimos hoje a um crescimento do número de casos que esperamos conseguir contrariar, mas que não é acompanhado pelo mesmo número de crescimento em termos de internamentos e em termos de internamentos em cuidados intensivos e inclusivamente em termos de óbitos. Portanto, estamos confiantes que os portugueses, e não são só os portugueses, não é só o Governo que opta pela utilização de um determinado mecanismo de enquadramento, também a Assembleia da República tem, obviamente, uma palavra nesse papel e o Sr. Presidente da República também, saberão em cada tempo desta evolução voltar ou não voltar a recorrer a mecanismos que a lei tem especificados. Não há impossibilidades totais, há necessidades de avaliação constante. Relativamente àquilo que é a questão relacionada com os links epidemiológicos. Neste momento, queria também dar-lhes nota que é possível ainda a identificação do link epidemiológico num número significativo de casos. Esse trabalho da saúde pública, apesar de estar a começar a estar em stress, mantém-se a responder adequadamente. É evidente que a região de Lisboa e Val do Tejo é a região mais sob pressão neste momento, mas, por exemplo, gostava de referir que, de acordo com os últimos dados que temos, o isolamento de casos e o isolamento de contactos, que são indicadores indiretos daquilo que é o rastreio e a identificação do link epidemiológico, ainda são feitos às 24 horas em 90% e 78% dos casos. E, portanto, os números continuam a ser acompanhados com cautela, com prudência,
mas a Saúde Pública está a fazer o seu trabalho e consegue ainda ter identificação da ligação epidemiológica logo pelo inquérito epidemiológico, em mais de metade dos casos que são reportados. Relativamente... Senhora Ministra, desculpe. Peço desculpa. Eu queria só lembrar que a Senhora Ministra dispõe de 9 minutos para responder, mas como o Senhor Deputado ainda tem muitos minutos para fazer perguntas, era só informá-la algum cuidado na gestão do tempo nas respostas. Bem sei que este modelo é muito difícil, porque as pessoas fazem as perguntas, quem responde deve ter mais tempo. Mas se quiser, Senhora Ministra, eu penso que o Senhor Deputado vai fazer novas perguntas e a Senhora Ministra terá a oportunidade depois de responder. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, Sra. Ministra, então, da resposta daquilo que eu pude depreender é que a Sra. Ministra considera que as medidas são suficientes e que o estado de emergência, de facto, não é necessário nesta fase. E registamos esse fator, que é importante saber qual é a opinião também do Governo. Quanto à questão que a Sra. Ministra também levanta e que subscrevemos, naturalmente, que é a importância da vacinação na gestão da pandemia, o que importa uma resposta diferenciada face ao passado. E, portanto, a utilização de uma matriz assente apenas e só na taxa de incidência e no RT é claramente insuficiente. Houve várias propostas, a mais falada foi uma proposta até da Ordem dos Médicos. A resposta das autoridades de saúde foi a dificuldade de obter dados para poder responder a uma matriz mais específica, mais diferenciada. Há algum esforço neste momento para ajustar a matriz em função do conjunto de indicadores que foram propostos? É a primeira questão. E a segunda questão, reconhecendo, enfim, pela necessidade de ainda termos alguns meses de vacinação pela frente, pela necessidade e os riscos inerentes a potenciais variantes que possam surgir, a testagem continua a ter um papel determinante. Portugal nunca atingiu os 100 mil testes diários que foram prometidos em fevereiro. Não entendo a Sra. Ministra, reconhecendo aquilo que foi a vantagem de passar a gestão da vacinação para as Forças Armadas, que o modelo de testagem também deveria ser entregue a quem tem responsabilidade logística a nível nacional, como, por exemplo, as Forças Armadas, para garantir que, de facto, possamos obter o mesmo nível de eficiência que vemos hoje na vacinação, na testagem, onde essa eficiência não é verificada. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sr. Deputado. Relativamente à matriz, eu gostava de aproveitar para clarificar um tema que penso que não é totalmente claro. A Ordem dos Médicos, vários atores, têm conhecimento de que há um relatório de linhas vermelhas feito por várias instituições do Serviço Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde, do qual constam vários indicadores que são acompanhados. Portanto, a matriz não tem só 2 indicadores. Tem o indicador da incidência, tem o indicador do risco de transmissão, mas o próprio relatório epidemiológico que sai diariamente tem outros indicadores nas suas 3 páginas, nas suas 3, 4 páginas. Tem indicadores de óbitos, tem indicadores de utilização de capacidade hospitalar, tem indicadores de número de doentes internados em cuidados intensivos, número de doentes internados em enfermaria. E depois, como eu referi, temos sido bastante preocupados com a questão da publicação do relatório das linhas vermelhas, onde se encontram os demais indicadores com uma base semanal. Taxa de positividade, proporção de casos notificados com atraso, isolamento de casos e contactos às 24 horas, variantes e, portanto, não é correto dizer que se utilizamos 2 critérios. Utilizamos mais, temos estes 2 critérios como a primeira abordagem. Relativamente à testagem e relativamente à utilização de outras áreas da governação, naturalmente que, como disse, nós descobrimos nesta pandemia de uma forma muito clara que somos interdependentes, altamente interdependentes e, portanto, nunca recusaremos utilizar as soluções que sejam mais úteis para os portugueses. A capacidade de testagem tem melhorado ao longo destes meses, não havia testes.
passaram a existir testes, não havia laboratórios adaptados, passaram a haver laboratórios adaptados, não havia uma estratégia de testagem, passou a haver, não havia autotestes, passou a haver, não havia comparticipação, passou a haver, não havia prescrição pelo SNS 24, passou a existir. E, portanto, estamos disponíveis a trabalhar com todos, embora eu aqui acredite que, mais do que ninguém, os parceiros para este processo serão as entidades laboratoriais que operam no mercado. Muito obrigada. Senhor Deputado Ricardo Batista Leite, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, de facto, a taxa de positividade nacional dos testes tem evoluído de menos de 1% no espaço de semanas para quase o limiar dos 4% determinado pelos especialistas como demasiado elevado. Mas, utilizar uma matriz que olha para óbitos e internamentos é olhar para quando nós já falhamos. Quando os doentes chegam ao hospital, já falhamos. Ter a taxa de positividade por conselho, que tem sido uma reivindicação do PSD desde o início, é algo que continuamos a não ter acesso em relação à vigilância epidemiológica. É um instrumento fundamental para percebermos tendências e percebermos a realidade nacional. Mas falando ainda da vacinação, tem havido de facto uma série de queixas dos cidadãos relativamente às filas de espera e a algumas dificuldades logísticas locais. É evidente que, da nossa parte, o fundamental é acelerar a vacinação e isso traz desafios e constrangimentos que todos compreendemos. Agora, há problemas de gestão local, em alguns concelhos estão a responder bem, noutros concelhos estão a responder mal, objetivamente, e está à vista de todos. E, portanto, Sra. Ministra, eu, por força da minha circunstância, e faço o registro de interesses também como candidato a um concelho, neste caso de Sintra, temos registado uma série de dificuldades e isto levou à admissão de toda a direção do agrupamento dos centros de saúde, liderado pela Maria Clara Paes, e queria que se pudesse confirmar se foi demitida pelo Ministério da Saúde ou se foi uma demissão da própria, porque neste momento, em plena quarta vaga, no momento em que nós estamos com a vacinação a atingir, como o Sr. Vice-Almirante disse, o pico de inoculações que vai trazer forçosamente constrangimentos, ficar sem uma equipa na gestão local da saúde é algo que é profundamente preocupante, se puder esclarecer. E em relação ao problema nacional de organização destes centros de vacinação, se já há orientações, nomeadamente para garantir que as pessoas que têm marcação prévia serem atendidas à hora que está marcada e as pessoas sem marcação ficarem à espera, porque neste momento o que está a acontecer em alguns concelhos é haver uma mistura e parece-nos que uma orientação superior seria útil para garantir uma resposta adequada. Muito obrigado. Senhora Ministra, por favor. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Vamos transmitir essa sensibilidade ao Sr. Coordenador da Task Force para ele poder refletir sobre ela. Temos todos confiança na forma como tem gerido este processo e os resultados, aliás, estão à vista e sabemos que têm sido utilizadas as soluções que em cada momento são as mais eficientes para responder àquilo que é a prioridade neste momento. Nós assumimos que esta semana, as próximas 2 semanas, seriam semanas em que iríamos privilegiar o ritmo ao conforto e à qualidade que gostaríamos de proporcionar aos nossos utentes. Somos, neste momento, um dos países da União Europeia que mais vacinas têm administradas. Queremos fazer esta corrida contra a variante Delta através da vacinação e não através de outras medidas que o Sr. Deputado já referiu e sobre as quais gostaríamos, de facto, de não ter que as suscitar. Isso implica este esforço da parte de todos e penso que os profissionais de saúde têm sido incansáveis, os utentes têm sido de uma enorme compreensão e a nós cabe-nos, de facto, garantir que aproveitamos todas as oportunidades de melhoria e os seus conselhos serão naturalmente tidos em consideração. Relativamente à situação de Sintra e do ACES de Sintra, a senhora diretora executiva, não, a equipa de gestão, a senhora diretora executiva pediu a sua substituição em funções e, portanto, essa é uma situação que está a ser analisada pela IRS, pelo Ministério da Saúde, mas que em nada contente com o processo de vacinação, que, aliás, continua a decorrer e está até a acelerar-se. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Ministra. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, ainda dispõe de 3 minutos, faz favor. Muito
Muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, há aqui uma preocupação, até do ponto de vista dos recursos humanos, do ponto de vista da gestão, não se compreende que agora tenha havido aqui uma intervenção até a nível da interrupção do gozo de férias que estavam previstos da parte dos profissionais, mas a Sra. Ministra poderá falar sobre essa matéria. Agora, há uma outra questão que queria levantar que tem a ver com os médicos de família. No final de 2015, havia 1.044.945 portugueses sem médico de família atribuído. Foi prometido em 2017, pelo Primeiro-Ministro, que todos os portugueses teriam acesso a um médico de família. De acordo com o portal do SNS do Governo, em junho de 2021, que é o último mês disponível, o número de portugueses sem médico de família atribuído ascendia a 1.057.869, ou seja, mais do que em 2015. Só no agrupamento que a Sra. Ministra diz que não há interferência com a atividade assistencial, que é o agrupamento de Sintra, o número de utentes sem médico de família já ultrapassou os 100 mil, o que representa cerca de 10% do número de cidadãos nacionais sem acesso a médico de família. E, portanto, Sra. Ministra, primeiro, o que é que falhou para se ter prometido em 2017 a cobertura e a situação, em vez de ter melhorado, até agravado? E, segundo, quando é que os portugueses vão poder almejar ter cobertura universal de médico de família? Não estou a pedir equipas de saúde familiares, que já falaram várias vezes da parte do Governo, mas cada português que procure ter um médico de família, poder ter um médico de família atribuído, se a Sra. Ministra está em condições de poder comprometer-se com uma data perante o país. Muito obrigado. Obrigada, Sra. Ministra, para responder. Querente, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Deputado. De facto, em termos de cobertura por médico de família, o país está agora com uma situação semelhante àquela que tinha no final de dezembro de 2015. Este recuo decorre também de aposentações e de aumento de inscritos nos centros de saúde. Só este ano e nos primeiros 5 meses do ano tivemos mais de 70 mil pessoas a inscreverem-se no centro de saúde, nos centros de saúde, no Registro Nacional de Utentes. Isso decorre naturalmente da procura do SNS e da confiança no SNS, designadamente para efeitos de vacinação, e tem um significado nestes resultados. Mas o que é mais relevante referir aos senhores deputados e também aos portugueses que nos possam estar a ouvir é que o Governo autorizou na sexta-feira passada a abertura de um concurso para a colocação de especialistas em Medicina Geral e Familiar, que prevê 459 postos de trabalho. E, portanto, estes potenciais médicos que venham a aceitar trabalhar no Serviço Nacional de Saúde irão corrigir esta situação e irão, naturalmente, colocá-la mais próxima de valores que queremos atingir. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Ministra. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, para terminar, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, os 400 e poucos médicos de família não são suficientes para garantir a cobertura de mais de 1 milhão de portugueses sem médico de família. E a questão era, do ponto de vista do planeamento dos recursos humanos entre saídas e entradas, quando é que os portugueses podem esperar uma cobertura universal, conforme foi prometido em 2017? Foi esta a pergunta que não obteve resposta. Quanto à atividade assistencial, e para terminar, de facto, o ano passado foi terrível, por força das circunstâncias, milhões de consultas e de milhares de exames, de cirurgias e milhões de exames complementares que não foram realizados, mais de 400 mil rastreios oncológicos que não foram realizados, com consequências a médio prazo. Agora, aquilo que são os dados apresentados, nomeadamente em relação ao aumento mencionado pela Sra. Ministra do número de consultas nos cuidados de saúde primários, em qualquer polígrafo poderia ser classificado no mínimo como impreciso ou enganador. Porque entre as consultas não presenciais, nós sabemos que estão as consultas Trace Covid. E isto é algo que tem sido dito por todos os diretores de ASES que têm sido questionados. E, portanto, por uma questão de transparência, de todas as consultas não presenciais, terminando, quantas correspondem a telefonemas Trace Covid feito por médicos de família?
para nós compreendermos a realidade dos números, creio que é importante para todos, Obrigada, para percebermos Sr. a realidade Deputado. do Serviço Nacional de Saúde. Muito Sra. obrigado. Ministra, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Deputado. Relativamente à questão dos médicos de família e à cobertura de especialistas de medicina geral e familiar, o Governo tem estado a trabalhar no sentido de melhorar a cobertura de medicina geral e familiar. Esse é um propósito de vários governos e a demografia, de facto, não é a explicação para tudo, até porque ela é prevista, mas estamos ainda em alguns impasses relativamente, por exemplo, à execução de artigos como o 300 do Orçamento, da Lei do Orçamento de Estado, que prevê a criação de vagas para reforço do acesso à formação médica especializada, um trabalho que o Ministério da Saúde tem em curso com a Ordem dos Médicos e que certamente irá permitir, quando concretizado, e têm sido dados passos importantes, melhorar aquilo que é a resposta às expectativas dos portugueses. Uma vez mais, refiro que estas ações do Ministério da Saúde são interdependentes e estão, portanto, fundamentadas, estão dependentes de vários outros fatores. Não vou dizer ao Sr. Deputado, porque sabe bem quanto tempo demora um médico a formar-se, demora mais do que um novo hospital a fazer-se, e alguns hospitais demoram bem mais tempo do que aquilo que gostávamos, e, portanto, este é claramente um investimento no longo prazo. Relativamente à questão que me suscita sobre o outro tema dos indicadores. Dar nota, por um lado, que há bocado não o fiz, que o relatório do acesso será entregue este mês à Assembleia da República e que, naturalmente, que com transparência trabalhamos tudo aquilo que é a disponibilização da informação para que possa, o melhor possível, ajudar à formulação de políticas de saúde e também ajudar ao trabalho que nesta casa é feito nessa matéria. Obrigada, Sra. Ministra.